castelo forte é o nosso Deus. Vamos, meus irmãos, então dar continuidade ao estudo que nós estamos propondo fazer, que é o estudo na Confissão de Fé de Westminster. E esse estudo da Confissão de Fé, ele envolve os principais temas e as principais doutrinas da nossa fé cristã, né? Esse é o objetivo do nosso estudo nos símbolos de fé, retirar dos símbolos de fé as principais doutrinas, conforme nós as defendemos, porque são bíblicas, né? E por essa razão nós estamos estudando aqui na nossa igreja a respeito dessas doutrinas que são fundamentais na nossa vida, na nossa fé cristã, e estabelecem para nós o padrão de acordo com o qual todos nós devemos viver, né? Confessar publicamente e viver também na nossa prática de vida. A doutrina não é só uma forma de nós colocarmos na nossa mente as verdades da palavra de Deus, mas a doutrina é uma maneira de nós nos fortalecermos para que, diante de problemas reais da vida, nós termos condições de aplicarmos estas verdades à nossa vida diária. Esse é o objetivo principal, né? Por isso eu insisto ao dizer aos irmãos que o estudo das confissões, dos catecismos, não visa exaltar as confissões e os catecismos, né? O estudo que nós temos feito na nossa igreja a respeito da confissão e dos catecismos visa primeiramente exaltar o nosso Deus, porque Ele se revelou desta forma, e em segundo lugar visa a preparação da igreja, a preparação do povo de Deus para uma vida mais consistente, uma vida mais plenamente fundamentada na doutrina da palavra do Senhor. Este é o objetivo, né? Este é o objetivo, ou são os objetivos, e que Deus nos abençoe, nos guarde, nos alimente, para que de fato nós possamos, de uma maneira bastante piedosa, nos aproximarmos dessas doutrinas, para que o Senhor nos ensine, né, em cada detalhe, em cada aspecto de que nós temos tratado aqui. Nós vamos então orar, meus irmãos, antes de entrarmos no assunto, né, propriamente dito. Vamos orar e clamar ao nosso Deus por esta misericórdia. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem provido de tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, e nós podemos então louvar ao Senhor, assim como o salmista louvou, afirmando que o Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. É o Senhor quem nos faz andar por planícies, por pastos verdejantes, é o Senhor que nos faz beber da água daquele poço do qual produz água de que nunca mais nos causará sede. É o Senhor quem nos acompanha com a tua bondade, com a tua misericórdia. O Senhor é quem nos guia no caminho da retidão, da justiça. E por isso mesmo nós te pedimos que nesta manhã, ó Deus, em que estamos aqui juntos, dispostos os nossos corações para aprendermos mais de tua palavra, que nós possamos, ó Deus, de fato entender este ensino como uma parte a mais daquilo que o Senhor mesmo preparou para o nosso alimento espiritual, de maneira que nós estejamos firmemente fundamentados na boa doutrina de tua palavra, de tal maneira, Senhor, que guardemos no coração estas palavras para não pecarmos contra o Senhor e para também estarmos fortalecidos no Senhor, na força do teu poder, a fim de não cairmos nas tentações que nos são enviadas pelos dardos inflamados do maligno. Que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, que o Senhor fortaleça a vida espiritual de nossa igreja, de acordo com a tua santa palavra, para que nós saibamos cada vez mais quem é o Senhor, quem nós somos,
o que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus e o modo como nós, como súditos deste reino, devemos viver. Que o Senhor, portanto, ó Pai, pela Tua misericórdia e também pela iluminação do Teu Santo Espírito, nos fale, ó Deus, nesta manhã, por meio deste estudo que faremos. Que o Senhor nos dê, ó Deus, clareza, tanto da minha parte, na comunicação, na expressão, quanto também, Senhor, na recepção desta aula, desta palestra. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe a mim, abençoe também aos meus irmãos que estão ministrando neste momento as outras faixas etárias, para que em todas as classes, ó Deus, o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, e que o Teu povo, ó Deus, desde as crianças menores, aquela mais novinha, até todos nós aqui, possamos ser de fato alimentados nesta palavra, e assim, Senhor, fortalecidos no Senhor, a fim de estarmos preparados sempre para darmos respostas àqueles que pedirem acerca de nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Isto te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, eu disse aos irmãos que nós vamos então, falar acerca deste capítulo da Confissão de Fé de Westminster. E este capítulo da Confissão de Fé, meus irmãos, ele trata dos eternos decretos de Deus. Este é o terceiro capítulo da Confissão de Fé e é o capítulo que trata especificamente do tema da predestinação. E eu disse aos irmãos na primeira aula a respeito deste tema que a predestinação deve ser tratada de uma maneira bastante séria, com humildade, com santo temor diante de Deus, porque é um assunto que de fato desperta algumas curiosidades e diríamos até polêmicas com os nossos irmãos de outras denominações que têm uma outra visão a respeito disso. O nosso ensino da confissão de fé não é, melhor dizendo, o ensino da predestinação não é um assunto que nós devemos empurrar sobre as pessoas, mas é um assunto que devemos fazer com extrema humildade, reconhecendo que há mistérios em Deus que nós somos incapazes de conhecer, não é? Há mistérios em Deus que nós não vamos conseguir explicar e não devemos ter a pretensão de explicá-los, porque Ele é Deus, não é? Então, se Ele é Deus e nós somos humanos, falhos, somos pecadores, quem somos nós para entendermos alguns dos mistérios que Deus estabeleceu em Sua palavra? Então nós só podemos ir até onde a palavra de Deus nos autoriza, até onde a palavra de Deus diz que as coisas são. Depois disso, nós não somos autorizados a falar nada mais. Então, meus irmãos, este estudo não visa esgotar o assunto, não visa tratar esse tema como sendo o tema principal da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Esse não é o tema principal da Igreja Presbiteriana do Brasil, embora muitas pessoas acabem associando a ideia da reforma, a ideia do calvinismo à questão da predestinação, mas não era esse o foco, né, principal. Na época da reforma não era esse o foco principal. Então, fiquem tranquilos, porque nós vamos caminhar aqui de acordo com o que a Bíblia nos orienta, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, né? Aquilo que nós não soubermos responder, aquilo que nós talvez ficar mais no campo da especulação, isto não nos cabe. Então, vamos com alegria no coração, com paciência, com humildade, com santo temor, apreciarmos esta bela doutrina, né, da palavra de Deus, que trata exatamente da predestinação. Eu estou avançando aqui porque esta é a primeira parte, né, do nosso estudo. Nós já fizemos essa primeira parte. Na nossa aula anterior, nós fizemos uma introdução a esse subtítulo, que é predestinação de anjos e homens. Eu exatamente trouxe aos irmãos algumas falas de Calvino, de Turretini, a respeito da necessidade que nós temos de olhar para essa doutrina com
temor no coração, com paciência, né? Sabendo que é Deus quem estabeleceu todo o princípio de sua doutrina, portanto, não cabe a nós ficarmos especulando, buscarmos respostas que Deus não estabelece em sua palavra, né? Então, fiz algumas citações do grande reformador Calvino, François Turretini, né? Ou Turretini, que é também um teólogo oriundo da Reforma. Fiz algumas citações dele. E agora, então, nós paramos exatamente nesta tela em que eu apresentei para os irmãos os parágrafos 3º e 4º, que são os parágrafos que tratam, né, desta doutrina propriamente dita. E aí, então, no parágrafo 3º, nós lemos que, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, o que nós vimos nos textos que estão destacados ali é exatamente a doutrina de que Deus, pela sua soberania, pela sua graça, pelo seu grande mistério, que nós não sabemos explicar, a não ser para a manifestação da sua glória, né? E também para a manifestação da sua justiça, no caso da condenação, Deus resolveu predestinar alguns para a vida e pré-ordenar outros para a morte. A pergunta que as pessoas fazem em geral é: mas Deus não é injusto ao fazer isto? Né? Por que Ele não salvou todo mundo? E a resposta que a Bíblia dá, especialmente no apóstolo Paulo, é quando o próprio Paulo faz esta mesma pergunta, supondo que alguns crentes de Roma fariam esta mesma pergunta, né? E Paulo, então, diz, olha, não há injustiça da parte de Deus, porque Deus, desde o Antigo Testamento, disse que escolheria para si um povo. E exatamente é isso que ele faz, ele escolhe para si um povo. E por que Deus não escolheu todas as pessoas? Porque Ele não quis escolher. Todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, todos mereciam a condenação, não há neutralidade espiritual, portanto, ninguém é bonzinho o suficiente para ir para o céu, todos iriam para o inferno, se consideradas as suas obras más, o seu pecado, herdado de Adão, né? O pecado original. Então, todos seriam mortos. O que Deus fez, na verdade, foi salvar alguns para a vida eterna. E talvez alguém pergunte, mas por que Deus não evitou a queda? Por que Deus não proibiu que Adão caísse, né? E a palavra do Senhor só nos responde de uma maneira: para que Deus manifestasse a sua glória. Não há outra explicação que nós encontraremos na Bíblia, a não ser o fato de que Deus, dando a Adão a livre escolha naquele momento, Adão então caiu em pecado e Deus assim o quis, para que ele pudesse, por meio da salvação dos eleitos e por meio da condenação dos ímpios, manifestar a sua glória, tanto na sua misericórdia de salvar, quanto na sua justiça de condenar. Então, esta é a resposta que a Bíblia nos oferece. E nós devemos estar contentes com esta resposta, porque é a resposta do Senhor, né? Nós não devemos desejar ser maiores do que o nosso Deus, não devemos desejar entender os mistérios de Deus de um modo, talvez, sob o ponto de vista humano, né, com a nossa própria justiça, porque nós devemos lembrar que o nosso olhar, a nossa compreensão é um olhar e uma compreensão pecaminosos. Então, nós vamos distorcer a interpretação de qualquer maneira a respeito disto. Por que Deus fez assim? Ora, Ele quis fazer assim. Porque, como diz Paulo aos Romanos, Deus dá misericórdia a quem quer e Ele dá o juízo a quem quer. E isso Ele faz mesmo, por causa da sua soberania, para a manifestação, como nós já dissemos, para a manifestação da sua glória. E no parágrafo 4º, nós também já vimos, diz o texto que esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular, ou seja, cada pessoa especificamente, não são grupos, são pessoas, né? Então Deus salva o indivíduo, o CPF,
né? Deus salva a pessoa, especificamente. Ou seja, por isso que nas igrejas nós temos pessoas que possivelmente não sejam salvas, né? Não é você olhar para a igreja como um todo, a igreja chamada visível, que é essa igreja que a gente vê, você não pode afirmar que todos são salvos, todos são eleitos. Nós não temos, da parte de Deus, este esclarecimento, a capacidade de dizer isso. Nós afirmamos porque, pela prática das pessoas, né? Lembrando do texto de Jesus, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então, pelo testemunho que as pessoas dão diariamente, você pode dizer, olha, ele tem características de um eleito, ele tem traços de alguém que será salvo, mas você não pode categoricamente dizer fulano é um eleito, né? Porque isso cabe aos mistérios de Deus. Nem podemos dizer que ele é um condenado, que ele é um ímpio, porque Deus, por vezes, pode salvar alguém e, nesse processo de salvação, dar a essa pessoa também uma progressão na graça, de modo que ele vá manifestando ao longo do tempo, ainda que lentamente, a sua conversão. Isto fica claro naquela cura que Jesus faz daquele homem cego, e Jesus cura as prestações, né? Ele primeiro cura no primeiro momento, o homem, e ele pergunta, e aí, está vendo? O homem diz, olha, eu vejo árvores, eu vejo homens como árvores, né? Ou seja, está tudo embaçado, eu não sei distinguir bem quem é homem e quem é árvore. Fica parecendo que Jesus curou errado, né? Fez uma cura meio meia boca, né? Mas aí Jesus vai e faz uma segunda intervenção e o homem então passa a ver. Ali, obviamente, não é para dizer que Jesus fez uma cura imperfeita, né? Ali é para dizer que a operação da graça de Deus, ela é também, por vezes, progressiva. Então, muito embora alguém seja convertido de uma vez, a progressão da graça, que é o processo de santificação, por vezes ele é lento. Então a pessoa ela é convertida, mas ela não vai mudar da noite para o dia. Ela precisa de um processo lento. E por que Deus faz isso com alguns? Não sabemos. Por que algumas pessoas elas se convertem hoje e amanhã elas mudam totalmente a sua vida e você olha e fala, não é possível, fulano é outra pessoa. E por que tem pessoas que estão na igreja há anos, se dizem convertidas e às vezes você fala, será que é convertido mesmo? Porque né? Não cabe a nós esse julgamento. Lembre-se de que o juízo do joio e do trigo será feito por Jesus, não por nós. Nós julgamos aquilo que vimos. Então, por exemplo, se um irmão comete determinado pecado, um pecado que é visível, que é público, que é mostrado, aí sim nós devemos agir com o processo de disciplina. Lembrando que a disciplina nem sempre é o afastamento da comunhão, né? A disciplina ela começa desde a pregação da palavra. Quando o pastor prega a palavra, né? O presbítero prega a palavra, ensina, dá uma aula aqui, ele está disciplinando. É uma disciplina preventiva. Nós estamos ensinando o que devemos e o que não devemos fazer, né? A partir da Bíblia. Então a disciplina da igreja ela é um processo. Ela tem fases. Ela vai desde o ensino até o afastamento mesmo, talvez até a própria exclusão, né, daqueles que não se arrependem, daqueles que são considerados contumazes. Mas essa disciplina ela só existe dentro do aspecto visível, porque nós não conseguimos ler o coração. Às vezes tem um irmão que está sentado aqui há anos, e é um irmão, digamos, aparentemente tranquilo, né? Mas talvez ainda não tenha se convertido de verdade. Ou talvez seja um convertido, mas o seu processo de santificação seja um processo lento. E ele, então, nem sempre dá mostras tão vivas, tão claras da manifestação de Deus na sua vida. Outros, por outro lado, né, são mais velozes, são mais rápidos nisso, e a gente percebe com clareza uma mudança. Mas o fato é que nós não devemos julgar a predestinação por causa disso. Nós não devemos julgar a predestinação por alguém que é assim ou assado, porque o juízo da predestinação cabe a Deus, né? Então eu estava lendo aí o parágrafo 4º.
Esta predestinação ou pré-ordenação, ela é particular, é para cada pessoa. E essas pessoas são imutavelmente designados, então não muda. Se você foi escolhido por Deus antes dos tempos eternos para ser salvo, você vai ser salvo. Em algum momento da sua vida, você vai ouvir o Evangelho, você vai se converter e você vai dar mostras da sua eleição, ainda que seja na última hora da vida, como foi o caso do ladrão na cruz, que é também o exemplo mais visível, né, nas Escrituras, de uma mudança em última hora. Então, Deus, se você é um eleito, Deus vai levar a palavra até você, e ainda que você esteja num estado muito crítico, de saúde talvez, Deus vai fazer com que você ali se arrependa. Eu já vi casos de pessoas estarem em estado de semiconsciência, aquele estado de coma, mas que a pessoa ainda ouve, né? Às vezes a pessoa chora quando você fala alguma coisa, ela não está mexendo nada na cama do hospital, mas ela ainda tem uma consciência. Eu já vi situações de pessoas ouvirem o Evangelho nesta condição e demonstrarem de alguma maneira, ou piscando os olhos, ou mexendo algo que ele ainda conseguia mexer, dizendo, sim, eu aceito Jesus. Então, nós não sabemos a hora, né? Que hora Deus quer fazer uma transformação, um milagre na vida de uma pessoa, mas Ele tem todo o tempo do mundo, porque Ele é Deus e um dia para Ele, 1000 anos, são a mesma coisa, né? Deus não está preso ao nosso tempo como nós estamos. Então não se preocupe, se Deus for salvar alguém por quem você está orando, se Deus quer salvar alguém, né, da sua família, um parente, um amigo, continue orando, porque nós não sabemos a hora, o dia, não sabemos como Deus fará isso. Se ele for um eleito, se ela for uma eleita, certamente Deus vai providenciar os meios necessários para que ela ouça o Evangelho e, assim como o ladrão, né, na última hora ali, aceite também a Jesus. Então elas são imutavelmente designadas, né? Não se muda. Ah, pastor, mas então uma pessoa que foi pré-ordenada para o inferno, para a condenação, ela nunca vai ser salva? Não, nunca vai ser salva. Ela pode até ser simpatizante do Evangelho, pode ser membro da igreja, mas nunca será salva. E talvez isso cause medo nas pessoas, né? Porque alguns irmãos às vezes conversam conosco, pastor, o senhor falou isso aí, eu fiquei com medo, porque e agora? E se eu não for um eleito? Essa é uma pergunta, né? Mas é interessante porque só de se fazer esta pergunta, só de se revelar o temor de não ser salvo, é um bom sinal. O pastor Calvino, eu até não tenho essa citação aqui, mas posso trazer para os irmãos, a respeito da fé, ele fala sobre isso. Ele tem uma sessão bastante grande, assim, extensa, que ele fala sobre isso. E ele fala, olha, por vezes Deus, Ele faz isso conosco mesmo, Ele planta essa dúvida ou essas dúvidas no nosso coração para fortalecer a nossa fé, para nos testar mesmo. Então, quer dizer, de repente, você fala, será que eu sou crente mesmo? E se eu for para o inferno? Eu estou aqui, né, pregando para os irmãos, sou pastor dessa igreja, e se no final das contas eu for para o inferno, não for um eleito? Né? De vez em quando isso vem ao coração, mas o fato de vir ao coração, como eu disse, é um bom sinal, é uma prova de que você está de fato preocupado com o fato de a sua vida, ela está na dependência de Deus e não na sua dependência, não é? Porque se você tem medo, se você tem esse temor, é porque você sabe que não depende de você. Então, assim, se não depende de mim, e agora? Será que meu nome está lá escrito, né? E aí dá uma vontade da gente perguntar para Abraão, né? Como no caso daquela ilustração de Jesus, Abraão, dá uma conferida aí se meu nome está... A gente fica assim, com essa tensão, mas eu repito, isso é bom, esse sentimento é bom para nós, porque ele nos fortalece na fé.
ele faz com que a gente pense que a nossa salvação não depende de nós mesmos. Ou seja, não é o tanto que eu quero correr, não é o tanto que eu quero fazer, não é o fato de eu ser pastor, não é o fato de eu ser membro da igreja há tantos anos, não é o fato de eu ser isso ou aquilo, de ser da igreja X ou da igreja Y. Não é isso. É a vontade de Deus. Então, se você pensa dessa maneira, e se às vezes você tem essa dúvida, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, é Deus levando você a refletir sobre a sua insuficiência, que é o que nós pregamos aqui no domingo passado, né? É a pobreza de espírito. Os pobres de espírito, eles passam por isso, porque eles se veem tão incapazes, tão insuficientes de serem salvos, que eles ficam às vezes apavorados. Eu até citei para os irmãos algumas vezes aqui, né, o grande sermão do Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Tenho citado bastante essa referência aqui, e ele pregava e as pessoas se agarravam às pilastras com medo de cair no inferno, né? Porque ele dizia, olha, qualquer passo em falso você vai cair, as chamas do inferno estão aí preparadas para você. E as pessoas começaram. Há uma outra ilustração do George Whitefield, né? Que também ele conta que certa vez ele ouvia uma pregação, acho que de outra pessoa. Depois eu vou pegar direitinho a referência. E essa pessoa, ouvindo a pregação, ele começou a ficar desesperado, só que ele não conhecia ninguém na plateia ali. Eles estavam no campo, eles estavam em lugar aberto, né? Naqueles vilarejos, e o grande pregador ali anunciava o evangelho, e ele não tinha ninguém para se consolar, e começou a chorar, e aí saiu correndo, a história conta que ele saiu correndo e pendurou no pescoço do cavalo, Márcio. Tinha um cavalo dele que estava lá, né? Lá, e ele pendurou no pescoço do cavalo e começou a chorar e confessar o pecado para o cavalo, né? Olha, porque era o único amigo que ele tinha ali na hora, era o cavalo, né? Que ele precisava abraçar alguém e despejar, né? Então, quer dizer, são histórias de conversões de pessoas que foram tocadas por esse mistério, né? Elas se reconheceram pobres de espírito, elas não tinham o que fazer para serem aceitas por Deus. Então, só de ter esse sentimento de que nós somos pobres e não temos como fazer para alcançar o Senhor, já é um bom sinal. Nós não confiamos na nossa própria suficiência, nós não confiamos na nossa própria religiosidade, na nossa força evangélica. Não é porque você é presbiteriano, ou porque você tem algum cargo na igreja, isso não conta nada para Deus, né? O que conta para Deus é, de fato, você se reconhecer como miserável pecador e receber dele a graça da salvação. O texto continua dizendo assim: o seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Quer dizer, o que a confissão está dizendo é que Deus já tem os seus eleitos em número X, que não é 144 mil, né? Diga-se isso, não é 144 mil, mas ele tem o seu número, e esse número não será alterado. Pois não, irmã Arminda? Sim. Sim. E uma lição dessa na igreja. Uhum. Com o pastor Berto, já acompanhei. Sim. Aí eu tinha dúvida. Eu não sou batizado no Espírito Santo, eu vou falar em línguas, não vou ser fazer revelação, não vou ser salva. Sim, sim. Então, para mim, a minha é cada um, Deus colocou cada um no mundo com o seu dom. Sim, sim. Então, isso não significa que você não for batizado pelo Espírito Santo. Sim. Você crê na sua salvação, crê. Então, isso basta. Exatamente, é isso mesmo. Né? Uhum. Os nossos irmãos pentecostais, especialmente assembleianos, né, eles caracterizam a vida cristã por esses dons externos, especialmente o falar em línguas, né? Mas a gente vê no Novo Testamento que o falar em línguas ele foi um evento bastante específico para que a expansão do Evangelho pudesse acontecer, que foi ali na pregação, logo no início da era apostólica, né, que nós chamamos de Pentecoste. Foi o derramar do Espírito Santo. Aqueles irmãos que estavam ali, eles começaram a falar em outras línguas, e o mais interessante ainda é que essas outras línguas
não eram línguas que as pessoas não podiam entender, eram línguas humanas. É mais ou menos o seguinte: vamos supor que nós aqui brasileiros estejamos num país estrangeiro, numa reunião, numa igreja, e aí nessa igreja tenha americano, tenha italiano, tenha francês, tenha alemão, tem russo, chinês, né? E alguns árabes. E aí, de repente, todo mundo entende todo mundo. Como assim? Que mistério é esse? É um milagre. Assim foi o derramamento do Espírito. As pessoas começaram a se entender, diferente de Babel. Em Babel aconteceu o contrário, porque em Babel o homem quis ser Deus. E aí Deus confunde a linguagem, ninguém entende ninguém. Então Deus falou assim: vocês estão querendo fazer um conchavo aí para ver quem é mais forte? Então tá bom, então você vai falar russo, você vai falar alemão, você vai falar mandarim, você vai falar latim, você vai falar grego, você vai falar... E aí, foi dispersando as raízes linguísticas de modo que as pessoas se confundiam e elas não conseguiam se comunicar. No Pentecostes acontece o contrário. Está todo mundo reunido e aí Deus dá uma língua comum para que eles pudessem se entender. Não fica claro se é uma língua só ou se são várias línguas e eu entendo a língua do outro. Mas o fato é que Deus faz com que as pessoas se entendam. E então, isso não é uma demonstração necessária de que alguém que passa pela conversão tenha que fazer desse modo. Esse foi um evento específico. Tanto é que depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: olha, eu preferiria falar 5 palavras na língua de vocês, 5 palavras na língua que vocês entendem, do que falar 10.000 em outra língua que vocês não entendem. Então, por exemplo, se eu falo língua portuguesa, eu estou diante de pessoas alemãs, é como se eu dissesse para eles: olha, eu prefiro falar 5 palavras em alemão, que vocês vão me entender, do que falar 10.000 em português, que ninguém vai entender. É isso, né? Então, essa é uma questão importante. Nós não precisamos de manifestações externas. A única manifestação externa de que nós precisamos, e que a Bíblia considera o batismo no Espírito Santo, é o chamado fruto do Espírito. Porque ali Paulo contrasta as obras da carne, que são de pessoas não convertidas, e o fruto do Espírito, que são pessoas convertidas. Então, nós não precisamos falar em línguas, mas nós devemos demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Essas são as marcas de um crente. O falar em línguas, não. Sim, irmã Sandra? Pois não. Só um minutinho, irmã Sandra. Alonso, será que tem como a gente colocar o microfone só para que a transmissão não... Não, é só por causa da transmissão, para as pessoas que estão em casa, conseguirem ouvir. Não, mas a senhora tem uma voz bonita, pode ficar tranquila. É só por causa da transmissão mesmo, viu? Para facilitar os nossos irmãos. O irmão Henrique vai levar para a senhora aí. Se a senhora quiser, ele mesmo segura, não tem problema não. É só para... Pois não, minha irmã. Obrigado, viu, pela compreensão. Não. Eu tenho acompanhado esse estudo. Sim. Tem ficado alguns esclarecimentos, com certeza. Algumas coisas deu para esclarecer. Certo. Tem dado para esclarecer na mente, no meu coração. Mas tem algumas... Eu estou com 2 dúvidas. Pois não. Eu já estou querendo fazer, mas hoje não teve jeito. Sim, fica à vontade. A de hoje eu tenho que fazer. A primeira coisa é o julgamento. Certo. Porque, às vezes, a gente pensa assim: nossa, aquela pessoa está... Isso é nosso. É do ser humano. Sim. Né? Não é só... Sim. Eu estou falando por mim. Aquela pessoa ali não tem como ela ir para o céu. Porque ela está dentro da igreja, vamos dizer assim, ela está dentro da igreja e está cometendo isso, mas como que ela vai para o céu? Então, quer dizer que, na minha cabeça agora, se ela for eleita, mesmo assim, ela vai? Essa é Ok. A segunda pergunta é sobre... Alonso, acho que saiu o som.
Pode falar, irmã Sandra, vamos ver se... Não, tá fora ainda. Dá para trocar aí, Henrique, o microfone? Acho que pode ser a bateria. Aí, ó, já está aí. Concluindo. Sim, a segunda pergunta. Primeira pergunta. Ok, sobre o julgamento. É sobre o julgamento. Né? Porque às vezes, se alguém não ouviu, Sim. vai ouvir agora a minha pergunta. A gente tem aquela mania de julgar. Sim. Nossa, a pessoa está sentada no banco, ele é isso, ele é aquilo, não vou julgar o que ele é da igreja, isso não importa. Mas, se ele está fazendo coisas... Como ele pode ser um eleito, né? Como que ele pode ser um eleito? Sim. E se ele é eleito mesmo? Sim, sim. É uma pergunta, porque isso é coisas que eu tenho... Claro, isso são... ligado na minha cabeça. Sim. E a segunda pergunta é uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu até mesmo na minha família. Eu tive um irmão, que alguns aqui já conhecem a história, ele sofreu um acidente. Sim. E ele tinha pavor de cristão. Falava que era crente com ele, ele tinha pavor. E nesse acidente, ele quase morreu, mas eu creio que foi a oportunidade que Deus deu a ele de reconhecer o que é ser cristão e conhecer a Deus. Sim. Né? Ele teve essa oportunidade de ler a Bíblia, de conhecer a palavra e receber. Ele não gostava nem de crente que fosse da casa dele. Ele simplesmente falava comigo: a única pessoa crente que eu gosto e que eu amo é você, Sandra, por você ser minha irmã. Sim. Então, quer dizer, ele faleceu nos braços de um pastor da igreja batista, e esse pastor perguntou para ele: você aceita Jesus como seu único ser salvador da sua vida? Sim. Agora, nesse momento? Ele só fez assim para o pastor, né? Deu um tininho para o pastor e balançou a cabeça e disse sim. Então, e se ele não foi eleito? Ou se ele foi eleito? É uma dúvida que tem me martirizado. Sim. Na minha mente, para mim, ele foi do céu. Mas, dependendo agora desses estudos, ficou alguma dúvida. Obrigado, irmã Sandra. Duas dúvidas que têm me deixado, depois desse estudo acompanhando, eu tenho visto que algumas coisas eu não estou assimilando muito bem. Ok. Não, as perguntas da senhora são excelentes, porque são dúvidas não só da senhora, eu acredito, mas de muita gente, né? Então vamos lá. A primeira questão do julgamento funciona da seguinte maneira: o eleito, como eu disse aqui, ele vai de alguma maneira demonstrar o fruto do Espírito. A senhora vai perceber no eleito, especialmente a partir do momento que ele passa pela conversão, em que ele declara publicamente, dizendo: não, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a senhora vai começar a perceber nele mudanças no comportamento, certo? Ainda que essas mudanças não sejam tão grandes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, vamos supor que ela seja uma pessoa irascível. Aquela pessoa que a gente chamaria de ignorante, né, uma pessoa difícil de lidar. Bom, essa pessoa difícil de lidar, ignorante, não quer dizer que ela converteu hoje e amanhã ela vai ser uma pessoa pianinha, né? Tranquila. A pessoa fala com ela: não, meu irmão. Não, às vezes ela vai ter ainda arrobos de ignorância, de ira. Às vezes ela vai responder mal a uma pessoa. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando ela fizer isso, o Espírito Santo de Deus, que agora habita esse coração por causa da regeneração, da conversão em Cristo, o Espírito de Deus vai incomodar a vida dessa pessoa que é irascível e que agora ela fala: não, mas espera aí, mas eu não sou mais aquele lá. Então eu não posso mais responder minha irmã dessa maneira, eu tenho que maneirar nisso aí.
Então ela começa a perceber que os seus erros, que os seus pecados são sempre ofensa contra Deus, que o salvou, e contra a pessoa. Então ela vai modificando, ela vai lutando para ter uma vida transformada, né? Alguns vão passar por essa transformação de uma maneira mais rápida, certo? Alguns vão ser mais rápidos, vão demonstrar isso mais rapidamente. Outros vão demonstrar isso mais lentamente. Por exemplo, escrevendo lá aos Hebreus, o escritor aos Hebreus faz uma crítica a eles, dizendo o seguinte: olha, vocês já deveriam ser mestres nestas coisas, vocês já deveriam estar ensinando as pessoas sobre isso. No entanto, eu ainda tenho que ficar dando leitinho para vocês, porque vocês não são capazes de um alimento sólido. Quer dizer, isso mostra que mesmo pessoas crentes, e aquele público, ele era um público crente, porque o próprio escritor aos Hebreus diz isso, né, que eles eram crentes, muitas vezes um público crente pode ainda ser infantil, imaturo, e às vezes revelar certos pecados que já não fazem parte mais daquela vida ali cristã, ou deveria fazer, mas são pessoas que estão engatinhando, entendeu? Ou seja, por que elas estão assim ainda? O escritor aos Hebreus dá a resposta: porque são pessoas que se afastam dos meios de graça. Então são pessoas que não têm uma leitura bíblica assídua, eles não oram, eles não vêm à igreja para a comunhão dos santos, para a participação da ceia do Senhor, eles não estão dispostos a ouvir a pregação do Evangelho, porque estas coisas é que nos dão elementos para que a gente cresça. Porque, por exemplo, se a senhora vem à igreja, né? A senhora que eu digo no sentido impessoal, né? Cada um de nós aqui, a gente vem. O que acontece? Você ouve a pregação e aquela pregação vai tocar num problema, num pecado. Então, se a senhora é crente, eleita, o que vai acontecer? A senhora vai falar assim: o pastor está falando isso para mim, né? Como alguns irmãos até brincam: pastor, o senhor ficou sabendo o que aconteceu comigo, porque a mensagem foi para mim, né? E não é por isso, o pastor não fica investigando a vida das pessoas, mas é que a palavra do Senhor, ela cabe ao coração. Então o crente, ele se incomoda, né? Ele ouve aquela pregação e ele... Aliás, tem um irmão que eu li em algum lugar um dia desse, não sei se foi o MacArthur, foi o Lloyd Jones, foi um desses grandes personagens da história, né? Pregadores. Ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é o seguinte: quando ela é pregada fielmente, ou a pessoa fica com raiva dela própria, por causa do pecado, ou fica com raiva do pregador. E aí isso aí vai diferenciar quem é o crente e quem não é o crente. Porque se você recebe a palavra e você entende que aquela palavra é para você, então você fala: peraí, Deus está querendo me falar alguma coisa, então eu preciso lutar contra esse pecado, eu preciso mudar isso, né? Então esse é o primeiro caso, assim, a pessoa convertida, para ser bem objetivo agora na pergunta da senhora, a primeira, a pessoa convertida, ela sempre vai demonstrar alguma mudança, sempre. Às vezes lento, às vezes mais rápido, mas ela sempre vai demonstrar alguma mudança. O que não pode acontecer é uma pessoa que se converteu há um determinado tempo e ser a mesma pessoa. Aí você fala: peraí, aí começa a despertar. Deus não nos autoriza fazer juízos. O juízo que Deus não autoriza nós fazermos é o chamado juízo temerário. O que é o juízo temerário? Lá de Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Muita gente interpreta aquilo ali errado, dizendo: a gente não pode julgar. Não é isso. Ali é o juízo temerário. O que é o juízo temerário? O juízo temerário é quando você tem uma determinada suspeita da situação e você já dá o veredito, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui um pouco, assim, mas só para os irmãos entenderem. Vamos supor, eu estou na rua ali embaixo, lá vindo, conversando com uma mulher. Uma mulher, né? Aí passa alguém e fala lá: o pastor está conversando com a mulher, será que está traindo a esposa? Percebe? Esse é o juízo temerário. Esse é o juízo que Deus condena. Por quê? Porque nós fazemos especulações em torno de coisas que, às vezes, eu estou evangelizando aquela mulher, às vezes é um parente, às vezes, não sei, tem N possibilidades, mas eu vou sempre naquela possibilidade pior, né? Daquela que vai. Então, esse é o juízo que Deus condena. Agora, o juízo
que não é o temerário, que é o juízo de fato criterioso, esse não é proibido pelas Escrituras. Por exemplo, se eu tenho na igreja uma pessoa que é fofoqueira, por exemplo, mexeriqueira, fofoqueira, ora, se eu for tratar essa pessoa do modo como ela tem que ser tratada, não é uma questão de juízo. Ela própria está demonstrando este pecado e nós, como pastores, temos que tratar disso. Não é? Por vários meios, por aconselhamento, por etc. Quer dizer, chamar a pessoa e dizer, irmão, olha, a sua maledicência, a sua fofoca, seus boatos estão causando mal à igreja. Não é? Quer dizer, então isso não é um juízo, isso aí é uma questão que você está vendo, a pessoa está mesmo manifestando publicamente um pecado, tá certo? Então é só para mostrar essa diferença. Então, quer dizer, se tem na igreja alguém que está agindo inadequadamente, né, a gente olha para a pessoa e ela está, na nossa visão, cometendo um pecado contra mim ou contra outra pessoa, qual é o padrão que Deus estabelece? É o padrão de Mateus 18, a partir do versículo 15. Qual é o padrão de Mateus 18? Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e repreenda-o. Então, se eu percebo que determinado irmão ele está cometendo um pecado, eu preciso, como crente, como irmão dele, na tentativa de salvá-lo, dizer, olha, meu irmão, eu acho que o que você está fazendo aí é repreensível, você precisava rever isso, não é? Se o irmão não ouvir, chama outras pessoas, 2 testemunhas, para que possam tentar convencê-lo. Olha, irmão, eu estou aqui agora porque eu te amo, eu sou seu irmão em Cristo, eu quero salvar você desse pecado. E eu, inclusive, trouxe aqui mais 2 irmãos, 2 irmãs, para a gente conversar, porque não está certo isso que você está fazendo. Bom, não ouviu? Leva para o conselho da igreja. Procura um dos presbíteros, né? Irmão, olha, eu conversei, nós fizemos isto, levamos, mas a pessoa não mudou, ela continua espalhando fofoca, continua colocando meu nome numa situação desagradável. A senhora já procurou, minha irmã? Já procurei. A senhora já procurou? Já fomos lá, não resolveu. Então agora nós vamos tratar. Aí o que acontece? O conselho se reúne, irmãos, olha, está acontecendo isso, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro uma comissão, vamos lá o pastor, vamos presbítero tal, vamos lá conversar com essa pessoa. Foi lá, conversou, não deu jeito. A pessoa continuou pecando. Bom, então agora a gente convoca essa pessoa. E é assim, é gradativo, entendeu? Então esse juízo de pecados abertos, claros, ele não é proibido na Escritura, né? Se fosse assim, não haveria disciplina, né? Agora, o juízo que a Bíblia condena é esse juízo especulativo, temerário, é você especular, olhar para a pessoa e já julgar, né? Fulano, tá vendo aí? Não tá vindo na igreja por causa disso, sabe? Não, isso aí é proibido, isso é pecado, inclusive, né? Quem faz isso é que está passível de disciplina, né? De julgar o irmão temerariamente. Respondi a primeira pergunta? Ok. Então, a segunda pergunta. Como saber se uma pessoa é eleita ou não? Especialmente estas que, às vezes, se convertem ao final da vida. O exemplo que a senhora deu, ele é muito próximo de mim, porque eu tive uma experiência assim com meu avô materno. Meu avô materno também se converteu praticamente na hora da morte, assim, nos braços da minha avó, né? E ele sempre foi um homem muito difícil, muito complicado, inclusive do ponto de vista... assim, como marido mesmo, viajava, sumia, ficava 3 anos longe da minha avó, deixava ela criando os filhos, né? Bebia muito, tinha problema com relacionamento de mulheres, então era uma pessoa que você olhava e falava assim, esse aí não tem como, tem como converter não, né? E minha avó na época se casou com ele, inclusive sob a minha avó contava isso, né? Sob a contrariedade dos pais, né? E essa foi, inclusive, uma das razões pelas quais minha avó resolveu não romper o casamento. Porque na época que ela foi se casar, o pai dela a chamou e disse, olha, você sabe que ele é assim, né? E ela disse, sei, mas eu quero. Então ele falou, então tudo bem. E aí ela passou a vida inteira sofrendo até a hora da morte, literalmente, de várias maneiras, né? Então, não ouviu o conselho, né? Nem de Deus, nem do pai. E sofreu mesmo, mas isso foi um testemunho para ela, né? E ela orava sempre pela conversão dele, do meu avô,
ele tinha ódio de crente, só não tinha ódio da família, ele não interferia. Minha avó sempre ia à igreja, isso aí ele nunca proibiu, mas ele, se algum pastor fosse fazer visita, ele mandava expulsar, ele não gostava. Não quero ouvir esse homem não, tal, né? E aí, curiosamente, ele adoeceu, e assim, poucos dias antes, talvez um mês antes talvez de ele falecer, foi um pastor lá. Esse pastor, inclusive, já faleceu também, pastor Jeremias Fernandes, faleceu com 97 anos. Ele foi lá, o pastor Jeremias, e foi. E minha avó falou, olha, eu não sei se ele vai receber o senhor não, pastor. Ele falou, não, vai sim. E aí foi, e foi lá, entrou na casa e tal, sentou lá, e ele já fez aquela expressão negativa, né? Mas ouviu, o pastor pregou e tal, e muito incisivo na questão de aceitar Jesus, né? E ele não falou nada, não falou que aceitava nem nada, ouviu, mas aí tudo bem, foi embora, o pastor orou, foi embora, e na volta, a minha avó, aí ele falou com a minha avó uma coisa que ele nunca tinha falado, ao longo de todos esses anos, né? Ele falou, olha, Elisa, né? Elizabeth é o nome dela. Falou assim, olha, um homem desse aí eu ouviria o dia inteiro. Ela falou, uai, esquisito, pensou consigo, né? Quem não gostava de crente agora já quer ouvir o homem o dia inteiro, né? E aí, a minha avó contava o seguinte, que nesse período, ele foi mudando o comportamento aos poucos, mas sem declarar conversão. Simplesmente mudando a expressão, já não xingava mais assim como ele a tratava antes, né? A agressividade que ele tinha deixou de ter. Isso um mês, assim. Quando ele adoeceu mortalmente mesmo, que ele chegou aí para o hospital e etc., lá ele foi e aconteceu a mesma coisa. E aí, curiosamente, ele perguntou para minha avó, falou assim, você lembra o que o pastor me falou aquele dia? Ele lembrou lá atrás, né? Aí ela falou, não lembro não. E ela não lembrava mesmo, porque era uma coisa que já tinha passado. Não lembro, o que foi? Aí ele repetiu as palavras do pastor. Não, ele falou no Salmo, se não me engano, foi o Salmo 27, se não me engano. Me falou no Salmo e tal, e falou sobre aceitar Jesus. O que acontece se eu aceitar Jesus? E ela falou, isso. Aí ele falou, então eu aceito Jesus. E a minha avó falou, não, ela contava e dizia, não é possível. Assim, né? Deve ser mentira. Aí não deu muita bola, não. Falou, então que bom, graças a Deus, vamos orar por você. Aí meu tio, que está vivo ainda, mora lá em Uberaba, né? Meu tio também o visitou e ele falou a mesma coisa. Falou, Jair, tal, você lembra? Você não estava lá não, mas o pastor falou isso. Ele falou, tal. Pois é, eu quero aceitar Jesus. Aí o pessoal começou, tem alguma coisa errada, né? E aí minha avó, sem falar nada de novo, ele tornou a falar com ela. Falou, olha, eu aceitei Jesus mesmo, eu quero aceitar Jesus. E aí ela percebeu que ele estava falando sério. Aí ele começou a chorar, mudou a expressão. E isso, literalmente, poucas horas antes de morrer, né? E nos braços dela, ele chorando. Então, quer dizer, o que nós devemos falar diante de uma situação dessas? Dá para dizer assim, ele era um eleito? Não dá para dizer, porque isso é um mistério de Deus. Mas a evidência externa, a confissão de fé, né? Porque Paulo diz lá em Romanos que se alguém declarar com os lábios, né? Isso é uma demonstração. Então, pela profissão de fé, eu posso dizer, eu creio que ele foi salvo. Certo? Agora, eu posso ter certeza que ele... Não, aí nós não podemos ter de ninguém. De ninguém, né? Porque isso não nos cabe. Mas eu posso dizer pela experiência, pelo homem que eu conheci, eu convivi com meu avô, né? Quando eu era criança, morei com eles há algum tempo, né? Eu sabia, de fato, uma mudança ocorreu. Então, é difícil você dizer, não, ele não se converteu, porque você vê uma nova pessoa, você vê uma nova declaração, novas palavras, novos gestos. Entendeu, irmã Sandra? Então, assim, embora a gente não possa dizer, eu tenho certeza você pode dizer, bom, eu creio nisso, porque ele demonstrou isso, tem sinais, tem evidências. No caso do irmão é isso, porque ele teve 4 meses de vida, depois do acidente, e teve tempo de ouvir a palavra, de ler a
Pois é, pois é. Receber até os irmãos aqui da igreja. Sim. Então, ficou assim um pouco. Pois é. O meu avô também, a minha avó sempre foi cristã, né? Sempre foi evangélica. São mistérios, exatamente. Sim, sim. Pois é. E descanse em paz, fique tranquila quanto a isso, né? Porque talvez a maior dificuldade que a gente tenha seja com relação a filhos, por exemplo, né? Porque às vezes, por exemplo, o filho, não é? O filho ainda é pior, eu acho, né? Porque você vê, não é? Você vê o seu filho criado no Evangelho, criado na igreja, de repente ele sai, e aí o coração do pai, eu acredito que assim, eu peço a Deus para não passar por isso, né? Eu conto com a graça de Deus. Eu conto com a graça de Deus para que meus filhos permaneçam na fé, né? Mas eu sei, eu ouço os irmãos falarem disso. Então eu imagino que seja uma dor muito forte, né? Você, um filho, sair. Mas é crer no Senhor, é crer que a palavra foi falada, é crer que a palavra foi pregada, é crer que o ensino foi dado. Nós temos que fazer nossa parte de pais. O resto é com Deus. Não dá para a gente... descansar no Senhor, descansar na soberania do Senhor, né? E orar: Senhor, olha, eu preguei a palavra ao meu filho, eu evangelizei, o meu desejo é que ele seja salvo, né? E isso não é nenhum problema nós expressarmos isso para Deus, né? Quanto a esse ponto aí, é uma questão que falando eu como mãe, que até com o senhor a respeito do meu filho, eu acho que está dentro, a gente não está fazendo isso. Não, de jeito nenhum, pode ficar tranquila. Uma questão, aonde foi que eu errei? Eu sempre me pergunto nas minhas orações. Sim. Eu tenho orado pelo meu filho, aonde foi que eu errei? Sim. Né? E eu não sei se é a maioria das mães que pensam dessa forma. Sim. Mas Sandra, Pois é, mas sim. aonde foi que eu errei? O que eu fiz? Mas sabe, irmã Sandra, essa é uma outra questão. Fique em paz também quanto a isso. Receba a graça do perdão de Cristo no coração da senhora. Porque o que acontece? Todos nós, pais e mães, erramos. Eu erro também na criação dos meus filhos, né? Márcio certamente erra, irmão Andrelino, irmã Lu, Bruna, né? Os que são pais aqui, erram. Então, não é isso que define a salvação de alguém. Deus pode pegar um péssimo pai, uma péssima mãe e... Quantos filhos... Lá no seminário, por exemplo, eu sou professor de alguns alunos, que eles são os únicos crentes da casa. Os únicos crentes, os pais, às vezes, até com histórias muito doloridas, a história de abuso, por exemplo, né, pelo próprio pai. E Deus trouxe esse menino, essa pessoa para... Então, os pais vão errar, os pais vão acertar, certo? A salvação não depende disso, embora nós, pais crentes, tenhamos a obrigação diante de Deus de fazer aquilo que a palavra nos manda fazer. Não é? O que a palavra nos manda fazer? Criar os nossos filhos na disciplina da admoestação do Senhor. Esse é o nosso papel. Agora, se esse filho vai ou não ser salvo, não depende de nós. Depende da graça do Evangelho. A nossa oração tem que ser sempre: Senhor, salva meus filhos. Lembra de Jó? Jó levantava de madrugada, né, e orava a Deus, fazia lá o sacrifício. Ele dizia assim: eu estou fazendo isso aqui porque quem sabe os meus filhos tenham pecado. Ele nem sabia se o filho tinha... Mas ele já era uma oração preventiva, né? E ali é um exemplo maravilhoso do que os pais devem fazer pelos filhos. Orar pelos filhos, né? Orar, ajudá-los. Fique à vontade, minha irmã. É a questão do eleito. Às vezes eu estou aqui sofrendo por isso, ele pode ser um eleito e eu não. Pois é. Olha só. Sofrendo por uma coisa, às vezes eu nem cometi tantas e às vezes no final ali ele vai ser um eleito e eu não. Então não sofra por isso. A senhora deve viver a vida cristã com alegria, com gratidão,
orando pela senhora, pelos filhos, pela família, pelos irmãos na fé, e buscando sempre pedir: Senhor, encha-me com o teu Espírito, dá-me da tua graça, né? Eu sou pobre, sou miserável, cego, nu, né, como disse Davi, e eu dependo do Senhor para tudo. Dependo do Senhor para a minha salvação, dependo do Senhor para a salvação da minha família, né? Então é isso, descanse em paz, fique tranquila. Deus vai certamente cumprir o propósito dele, né? E seja qual for o propósito que Deus cumprir, ele é sempre um propósito bom, porque Deus é bom, não é? E Marminda, a senhora ia falar? Quanto a isso, como é que eu fico? Esse ato da palavra de Deus. Janeiro, mais cedo. Foi criado a palavra de Deus e. Mas pode falar, deixa ele segurar. Pode segurar, Alonso, para ela. Isso. É o seguinte, tem 12 anos que eu estou a palavra de Deus e eu choro diante de Deus e Deus fica no meu coração. Ele vai voltar no tempo dele, no tempo de Deus. Amém. Eu choro Amém. muito, eu derramo lágrimas. Essa deve ser nossa oração. E Deus calentou no coração. Sim. E, no meu tempo eu vou agir. Isso mesmo. E sobre o Zé, pastor, o Zé faleceu no CTI. Sim. No dia que faleceu, o Angélica foi no CTI, ele falou: Zé, você aceita Jesus? Eu posso cabeça que sim. Sim. Então, nós, parentes, a gente tem saudade, mas fica mais tranquilo, porque Pois é. ente querido nosso que aceitou Jesus. Sim. E ele falava mesmo, quando eu ia na chácara, se eu pudesse ouvir, passou o resto do dia. Eu gostava. Sim. Então, assim, ele não gostava de crente também, não. Falava de crente com ele, falava de Deus com ele, falava assim: minha filha, você vê se o nosso Deus é nosso. Mas ele aceitou Jesus através do Graças a Deus. Senhor, da evangelização do Senhor. E a gente com muito mais tranquilo, com saudade, mais tranquilo, porque Graças a ele Deus. aceitou Jesus através do testemunho do Senhor, através do nosso testemunho. Graças a Deus. E sim, é uma coisa que a gente fica mais tranquilo, minha mãe fica mais tranquila também. Chora muito, saudade dele, mas nós vamos ficar a vida toda chorando. Ele aceitou Jesus, vamos confiar em Deus. Traz paz, né? Ele É isso mesmo. É o conforto que Deus nos dá, né, irmãos? Então, e veja, a doutrina da predestinação, nesse ponto, né, para eu fechar esse ponto aqui, a doutrina da predestinação, ela é uma doutrina que nos consola. Sabe por quê? Porque os que não creem na predestinação, os arminianos, por exemplo, eles dizem que a salvação depende da pessoa. Então, veja, é muito mais angustiante, porque você fica... O arminiano, ele tem que convencer a pessoa de tudo quanto é jeito, porque se depende da pessoa, e se a pessoa não... Entendeu? No nosso caso, nós não cremos que depende da pessoa, depende de Deus. Então, é muito mais... traz muito mais conforto para o nosso coração, não é? Porque não depende da pessoa. Aqueles a quem Deus chamou, Deus vai comunicá-los o Evangelho, eles serão salvos. Então, por isso que nós devemos pregar o Evangelho. O reverendo Hermes falou aqui, né, quando ele falou um pouco desse ponto, a doutrina da predestinação, ela não inibe a evangelização, pelo contrário, ela nos faz evangelizar mais, porque se nós sabemos que há eleitos naquele lugar, né, como Paulo diz, nós vamos pregar o Evangelho, não é isso? Nós vamos pregar o Evangelho, porque Deus vai manifestar pelo Evangelho aqueles que serão salvos, não é? Então, a doutrina da predestinação é realmente um consolo, né, para todos nós. Eu vou finalizar, irmãos, com essa tela aqui, ó, que é a pergunta 13 do Catecismo Maior. E nós, inclusive, já estudamos, né, na quinta-feira sobre isso. Obviamente, eu deixei algumas coisas para a escola dominical, né, como eu tenho feito, para que não haja uma repetição cansativa, né, da quinta e do domingo. Mas nós estudamos isso aqui. E diz a pergunta 13: que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? Então, Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor,
o seu amor, e para patentear a sua gloriosa graça, né? Ou seja, para atestar, para demonstrar claramente a sua graça, que tinha de ser manifestada em devido tempo devido, ele elegeu alguns anjos para a glória, e em Cristo elegeu alguns homens para a vida eterna, e os meios também para consegui-la. Então, quais são os meios? A pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, né? E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável, olha aí, conselho inescrutável da sua própria vontade. Então, é a vontade de Deus, e isso é inescrutável. O que é inescrutável? Uma coisa que eu não consigo penetrar, não consigo entender. E louvado seja Deus por isso, porque já pensou se a gente entendesse? Tem coisas que nós precisamos saber. É igual o dia da morte, né? As pessoas falam assim, por que a gente não sabe o dia que a gente vai morrer? Já pensou, se você soubesse o dia que você vai morrer, como é que ia ser um negócio... Não é? É um negócio angustiante, assim, estranho. Imagina, eu vou morrer daqui 5 dias, né? O cara, quer dizer, é estranho, né? Então, são mistérios, a gente não sabe como, quando, né? É a vontade de Deus. Quando alguém vai ouvir o Evangelho? Não sei. De que maneira essa pessoa vai ouvir o Evangelho? Também não sei. Às vezes a pessoa está passando na rua aqui, resolve entrar na Igreja do Vale e ouvir a pregação e converteu. Outra hora a pessoa está indo ali numa outra igreja, na igreja quadrangular aqui embaixo, entra, gostou ali, entrou, ouviu lá a palavra de algum jeito, converteu. Só que depois ela vem para a igreja presbiteriana, né? Que ela vai ver a doutrina e tal, e ela vem para cá. Mas ela converte lá, ué. Não tem problema, né? Tem gente que pode converter até na mensagem do padre, ué, por que não? Isso é polêmico, mas o padre pregou a Bíblia, não importa quem fala, Deus fala até por meio de mula, né? Então, não importa. Se o padre foi ali, Deus considerou que aquela palavra foi a palavra do coração, a pessoa... Só que aí ela começa a comparar, né? Ela fala, peraí, mas o padre falou isso aí, mas aqui tem isso, tem aquilo. Então, aí ele procura a igreja presbiteriana do Vale. Né? A pessoa, Deus tem seus mistérios, Deus tem seus métodos. A pregação, a fé vem pelo ouvir. E pela qual, essa vontade, né? Pela qual ele concede ou não, os seus favores conforme lhe apraz. Depende de Deus. Então ele deixou e predestinou os que não eram eleitos, ele predestinou esses à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Né? Então nós já fizemos a leitura aí deste texto. Aqui, só um minutinho. Desse texto, e aí olha só, vou aqui agora na confissão de fé belga, que é uma confissão utilizada pelos nossos irmãos lá da Holanda, Alemanha, né? É uma das formas de unidade, né, que eles utilizam lá. Não é a de Westminster, que foi a dos puritanos ingleses, né, mas é dos irmãos alemães, holandeses, que produziram essa confissão de fé. E olha o que eles dizem aí, no artigo 16, eleição eterna por Deus. Veja que interessante. Depois eu vou compartilhar com os irmãos, para que os irmãos possam pesquisar esses textos bíblicos, né? São vários aí. Cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, mostrou-se como ele é, a saber, Deus se mostrou como ele é, depois que Adão caiu. Como que Deus é? Misericordioso e justo. Misericordioso porque ele livra e salva da perdição aqueles que ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Elegeu em Cristo, sem considerar qualquer coisa que nós fizermos. E é justo, por outro lado, por quê? Porque ele deixa os demais, os que não foram eleitos, caídos em Adão, na queda e perdição, em que eles mesmos
se lançaram. Por que eles mesmos se lançaram? Porque caíram em Adão, né? Então, vejam que as nossas confissões, então, elas apontam, não só o Westminster, mas as nossas confissões reformadas, né? Confissão belga, confissão de fé batista, lá antiga, né? Dos reformados, elas apontam para isso, para o fato de que Deus escolheu alguns e preordenou outros para manifestar, por um lado, sua misericórdia em salvar e, por outro, sua justiça em manter condenados aqueles que já estavam caídos em pecado. Então, irmãos, fechando aqui, é o que eu disse no início: estejamos em paz, fiquemos tranquilos, descansemos na soberania de Deus, porque certamente, se você está aqui e se você dispõe o seu coração a compreender seu próprio pecado, sua própria miséria, sua própria injustiça, e se propõe a se voltar para Cristo como o único que é suficiente para levar você para o céu, isso é uma demonstração muito evidente, muito clara, de que você é um eleito. Porque só os eleitos podem ter essa compreensão. Só os eleitos podem entender que só Cristo pode salvar. O não eleito, ele vai procurar outras coisas, porque ele vai ficar desesperado por causa da condenação. O eleito não, ele diz: olha, Senhor, eu não tenho para onde olhar, eu não tenho nada, eu não tenho mérito, né? Não tenho condições de ir para o céu, então eu preciso de Ti, eu preciso de Tua graça, né? Então isso é a primeira demonstração de nossa eleição. E, como eu disse depois, respondendo à irmã Sandra, né? Obviamente, o fruto do Espírito, ele também toma conta do nosso coração, porque nós somos batizados no Espírito Santo, nesse sentido. E então o fruto do Espírito faz com que nós demonstremos todas aquelas graças, aquelas virtudes, né? De que o próprio Espírito nos carrega, nos coloca, para que possamos, para a glória dele, né? De Cristo, possamos demonstrar a nossa eleição. Então, isso aqui significa viver de modo digno do Evangelho, que Paulo diz. Isso é o que significa desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Isso é que significa andar de acordo com a vocação a que você foi chamado. São essas expressões bíblicas que demonstram que, se você é crente, agora você vive de outro jeito. É a árvore que foi tirada e plantada agora junto a um ribeiro de água, e ela vai produzir, né? Eu já disse aos irmãos que a ideia do Salmo 1 ali é um transplante, né? A árvore, ela foi tirada de um lugar seco e ela foi transplantada. É como a gente faz com as plantas mesmo. Não está dando certo ali naquele vaso, naquele lugar, você tira e planta em outro lugar, rega e ela vai produzir. A mesma coisa é o crente. Nós somos tirados de um tremedal de lama, nós somos tirados daquela terra seca e fomos colocados junto a uma corrente de águas para, no devido tempo, dar o seu fruto. Então, o crente dá fruto, o crente floresce, o crente, ele sempre vive de uma maneira diferente. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas alguma mudança existe. Alguma mudança existe.